Bom dia a todos. Bom, o básico da reunião lá na CUT é a questão do rateio dos precatórios, já que o veto do presidente Bolsonaro foi derrubado pelos parlamentares, né? Então, nós tivemos diversas etapas dessa luta para garantir que esse dinheiro do precatório fosse rateado com os professores, com os profissionais da educação. Desde a lei que foi aprovada lá pelo Congresso, né, garantindo que esse dinheiro fosse para a mão dos professores. Então, foi uma luta imensa. Todos os professores, nós tivemos diversos movimentos lá em Maceió, na capital, em diversos municípios também tiveram movimentos promovidos pelos sindicatos. Então, a gente imagina que quando o veto foi derrubado, a coisa ficasse fácil, não. Tem um grande impedimento aí, não é? Infelizmente, a luta não vai parar, a luta vai ter que continuar. Nós vamos ter que intensificar as ações e os movimentos nos municípios para garantir que os prefeitos paguem aqueles que não gastaram as verbas, né? As verbas já estavam desbloqueadas, mas eles reservaram os 60%. Gastaram os 40%, mas reservaram os 60% para poder fazer o pagamento. Então, quem guardou o dinheiro, agora vai fazer o procedimento para pagar e ratear esse dinheiro com os professores. A pergunta que foi debatida lá vai ser para todos. Então, o movimento dos precatórios e todos os sindicatos dos estados preconizam e recomendam que todos os professores, tanto os que trabalharam no período que o dinheiro foi liberado e os que não trabalharam, recebam o precatório, tenham direito ao precatório, já que esse dinheiro devia ter sido transformado em aumento salarial, em reajuste salarial. O dinheiro devia ir para o salário dos servidores. Então, é preciso que cada servidor tenha direito a receber esse precatório sendo proporcional. Então, para que isso aconteça, deverá a categoria se reunir em assembleia e definir um percentual que deverá ser rateado com os professores que não trabalharam no período e o restante para os professores que trabalharam no período, também sendo proporcional, porque isso vai gerar uma folha de pagamento. A dúvida será esse dinheiro que vai ser pago para os professores que não trabalharam no período, vai ser pago como abono salarial? Vai ser pago como... De que forma isso vai ser pago? Porque isso vai ter que ser declarado à Receita Federal, isso vai ter que ser feito uma folha de pagamento, tá certo? Isso vai ter que ser feito todo o trâmite legal com a prefeitura para poder realizar esse pagamento. Então, após a Assembleia, e as assembleias deverão acontecer após a categoria, os sindicatos se reunirem com os prefeitos, né? Tem que reunir com o prefeito, com o gestor, para saber se esse gestor tem a intenção de ratear ou não, porque muitos prefeitos, meus amigos, não querem ratear o dinheiro do precatório. Estão recorrendo à justiça para não ratear esse dinheiro. Estão prometendo, inclusive, ir até o Supremo Tribunal Federal para que esse dinheiro não seja rateado. Inclusive, aqueles prefeitos que assinaram o TAC, esse famigerado termo de ajuste de conduta que foi assinado só pelos prefeitos do estado de Alagoas. Os prefeitos que foram aconselhados pela AMA, a AMA que não ama ninguém, que aconselhou os prefeitos, né, a assinar esse terrível TAC com o Ministério Público Federal. E esses prefeitos estão recorrendo à justiça para não pagar, não ratear o dinheiro do precatório. Aqueles que quiserem ratear, então a categoria deverá reunir com o prefeito e a própria categoria definir um acordo, né, com o gestor. Percentual vai ser pago para os servidores, professores que não trabalharam no período, e o restante do percentual para quem trabalhou.
Isso vai ter que ser homologado, esse acordo tem que ser homologado pela justiça local, pelo juiz, tá certo? O acordo vai gerar uma lei, vai ser feita uma lei, votada uma lei na Câmara de Vereadores, mas o acordo tem que ser homologado pelo juiz, porque tem que ter um perito da justiça que vai acompanhar todo o processo de pagamento, tá certo? Então, quando jogar na planilha de pagamento, vai saber quanto cada servidor, tanto os que trabalharam no período, vão ter direito a receber dos recursos, 60% que serão pagos aos professores. Eu anotei aqui algumas questões na minha agenda, deixa eu dar uma conferida. Então, diante desse impasse aí, de que os prefeitos não querem pagar, a comissão dos precatórios está organizando em todos os municípios movimentos para que façam os prefeitos, obriguem, não obrigar porque ninguém é obrigado, mas que convença o prefeito, o gestor, a pagar os recursos, porque a lei em si só não garante que o dinheiro seja pago. Até porque o prefeito tem que querer pagar, o gestor tem que querer pagar esse dinheiro, tem que querer ratear esse dinheiro. Certo? Então, a outra questão é quanto ao imposto de renda. Existe uma normativa que diz que verbas indenizatórias, e esse dinheiro é considerado verba indenizatória, ele não paga o imposto de renda. Porém, tem que definir um percentual, isso vai ser definido também no acordo com a Justiça, de quantos por cento será para imposto de renda. E aí, quando for jogado isso numa planilha, a própria planilha vai dizer, vai definir um montante que o servidor vai pagar de imposto de renda, já vai ser descontado direto na fonte. Aí, o imposto de renda é aquilo que volta para o município. A gente discutiu também lá na reunião, construir uma unidade entre o movimento, né, a comissão dos precatórios e todos os sindicatos envolvidos nessa luta, sindicatos municipais e o próprio Sinteal também está envolvido nessa luta. Ok? Então, tem que haver essa unidade entre os núcleos do Sinteal, que existem nos municípios, e os sindicatos municipais. Né? Então, a gente imagina, vimos uma vitória imensa com a derrubada do veto, não é? E imaginando que a coisa fosse fácil, que o dinheiro fosse rateado facilmente, e não é assim. A gente tem que esperar que o prefeito, que aqui em Atalaia, que a prefeita, queira ratear o restante que sobrou, e se não quiser, com certeza, a gente imagina que ela vai recorrer também, até porque o Chico Vigário assinou o tal famigerado TAC, não é? Então, a gente espera que a prefeita queira ratear, que ela abra mão desse TAC e queira ratear, porque o JHC em Maceió já está anunciando que vai abrir mão do TAC e vai ratear 180 milhões de precatório. 180 milhões, companheiros. O prefeito de Maceió, o JHC, já anunciou que vai abrir mão do TAC, que foi feito lá pelo o antigo gestor, e vai ratear. Então, partindo de Maceió, a gente vai tomar Maceió como base para levar essa luta aos municípios. Se Maceió pagar, a gente vai convencer os prefeitos em todos os municípios a pagarem o dinheiro do precatório. Ok, companheiros. Não esqueci nada. Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Uma pergunta que eu entrei agora, eu estava tentando entrar. Aí eu queria saber de vocês, no caso, ainda tem todo esse protocolo, mesmo quebrando o veto, em relação a gente estar. Tem alguém falando. E em relação a gente receber os precatórios, e uma outra pergunta: esses 4 milhões e meio, nós poderíamos receber até que a justiça
determinasse o que fazer diante dos demais que foram levados? Deu para entender, Fábio? Deu para entender. Quer responder, Jadilson? Com certeza, Mirna, né, Mirna? É, a Mirna. Com certeza, Mirna. Agora, tem que a prefeita querer ratear esse restante. A gente tem que reunir com a prefeita, a gente já marcou reunião com a prefeita, ela não quer se reunir com a gente, está alegando a questão da pandemia, tá certo? Então, está botando impedimento para a reunião com a categoria. Nós já marcamos, já agendamos com a prefeita, mandamos ofício para a gestora, e ela não nos respondeu dizendo que não vai poder reunir com a gente por conta da pandemia. Então, já é um indício de que a prefeita não quer receber a categoria. Mas pode, com certeza, ela ratear o restante do dinheiro, certo? O que sobrou, 4.800.000, deverá ser rateado para os servidores naquela proporção. Um percentual para os que não trabalharam no período, o restante para os que trabalharam no período, calculando esse valor de acordo com carga horária, tempo de serviço e tudo mais. Então, tem que ter todo um critério que vai ser feito isso, a equipe que trabalha na parte da administração e contas e que prepara a folha de pagamento. Ok, Mirna? Ok. Quer dizer que a burocracia, mesmo derrubando o veto, ainda é grande, né, Gedilson? A gente ainda tem que recorrer a esses prefeitos que, com certeza, vão mastigar muito, principalmente nós de Atalaia, né? Porque a gente está vendo que quem está à frente disso é o mesmo que estava à frente do prefeito anterior. Mas como a nossa prefeita disse que só quer o bem nosso e transparência, talvez, né, ela faça, porque até eu acho difícil, mas se a gente pressionar, se todo mundo se juntar e ir à luta, a gente consegue. Agora, ficar em casa parado não vai não, viu? Não vai de jeito nenhum. É isso aí, companheiro. A gente tem que discutir, planejar ações, esperar que Maceió faça esse pagamento. A baliza é Maceió, o ponto de partida vai ser Maceió. JHC rateando o dinheiro lá em Maceió, a gente vai tomar isso como ponto de partida para poder ir para os municípios e realizar movimentos para convencer os gestores no município que ainda tem dinheiro, não é? Porque tem município que o prefeito gastou quase 100% dos valores, onde tem ação de bloqueio, ele não pôde meter a mão, né? Que tem município que entrou com ação de bloqueio e os servidores entraram com ação de bloqueio de forma particular, contratando advogados. O nosso escritório que nós contratamos não conseguiu fazer essa ação de bloqueio, devia ter feito lá quando o dinheiro, lá no TRF, mas não conseguiu fazer essa ação de bloqueio. A outra questão é o seguinte, companheiros, os juízes estão com dificuldade de homologar esses acordos. Por isso que eu vou enfatizar, bater na mesma tecla, o acordo tem que ser firmado com a categoria, definindo o percentual para os servidores que não trabalharam no período e o percentual restante para os que trabalharam. Porém, os juízes estão homologando não estão homologando, estão apenas considerando o dinheiro para os professores que trabalharam no período. Então, preciso que a gente firme esse acordo, faça a lei na Câmara, para que esse acordo seja homologado pela Justiça. Porque tem juiz que não está aceitando o acordo, está rateando o dinheiro, está sendo apenas o rateio para os professores que trabalharam no período. E a compreensão tanto os que trabalharam quanto não trabalharam têm direito ao rateio, porque esse dinheiro devia ter sido transformado em reajuste salarial, devia ter sido colocado no salário do servidor. O único impedimento é o servidor que entrou no serviço público após o dinheiro ter sido creditado na conta do município. Nós não temos nenhum servidor que tenha entrado na Prefeitura de Atalaia após o dinheiro ter sido creditado. O dinheiro foi creditado em 2020, foi 2019, 2020, brother. 2019. Então, o dinheiro foi creditado em 2019. Então, quem entrou após 2019, se tiver algum servidor que tenha sido admitido após 2019, não tem direito ao rateio. Só até 2019.
reforçando aí a fala do Jadilson, né, nós enviamos ofício solicitando uma reunião com a prefeita do município de Atalaia, Cecília Rocha. Ela respondeu dizendo que, em virtude da pandemia, da Covid, não poderia se reunir com a categoria. No entanto, a gente reenviou o ofício solicitando uma videoconferência, uma reunião pelos meios de comunicação, como estamos fazendo essa assembleia aqui. Estamos aguardando resposta, certo, gente? Ô, Jadilson, e o sindicato, Fábio, Jadilson, eles têm acesso à conta dos precatórios ou só a prefeita tem esse poder de acesso? Em relação ao que tem, se vocês estão vendo, se vocês podem ver o que tem, o que veio, o que restam, a correção. Olha, vou responder isso aí. Aqui em Atalaia, desde o ano passado, que a gente vem tentando ter esse acesso e não conseguimos. Tanto o sindicato como a própria vice-prefeita, né? Isso é muito interessante, essa questão muito pertinente, que a vice-prefeita Camila Brasil, quando estava na condição de vereadora, ela entrou com uma ação na justiça, né? Mandato de segurança, requerendo ter acesso o saldo à conta do precatório. No entanto, ela não teve o acesso, apenas recebeu um saldo enviado pela prefeitura, ok, gente? Onde estava lá preservado os 60% do professor. Após o envio desse saldo, a prefeitura, como vocês sabem, gastou parte do nosso recurso, quer dizer, a grande maioria foi gasto. E quanto sindicato, a gente solicitou e não conseguimos, tá certo, gente? Ou seja, como é uma gestão de transparência, era para a gente ter todos esses acessos, tá certo? Aí eu te pergunto mais uma outra coisa, Fábio. Em relação ao restante, nós temos pelo menos foi o que a prefeita deixou bem claro, que tínhamos 4,5 milhões. Aí eu te pergunto, e em relação a esse que nós tínhamos direito de foi levado, tem chance, tem meios da gente recuperar? Veja bem, a gente viu um ofício para a prefeitura, olha só, esse ofício foi datado no dia 22 de 1 de 2021, certo? 22 de 1 de 2021 foi recebido. Esse ofício, ele requer informações sobre o acesso, certo, gente? A questões das licitações, como editais de instrumentação convocatória, bem como as atas de realização dos certames que geraram o empenho da verba do precatório, nota de empenho, contratos, certo? A gente solicitou isso. Quem fez essa solicitação, esse ofício, foi a própria jurídica do sindicato. Isto foi no dia 22 de 1 de 2021, e a gente já fez várias reiterações desse ofício. E até agora não obtivemos resposta por parte da gestão. Certo, gente? Então, veja que a gente precisa ter documentos em mãos para poder fortalecer a luta. Para não ficar do dite-me-disse do fuxico. E a gente não gosta de fuxico, a gente gosta da coisa correta, a coisa certa. Não é isso? Que é a questão documentada. Vou responder sua questão. Olha só. Segundo os dados apresentados pela gestão, certo? O ex-prefeito, né, a ex-gestão, gastou 11 milhões em pagamento. Esses 11 milhões que foram gastos em pagamento foram gastos de formas inadequadas, certo, gente? Porque tinha que gastar obedecendo ali o TAC, ok? Então, com relação a esses 11 milhões, quem deve é o município de Atalaia. Quem deve é o município de Atalaia. Não é gestão anterior
nem gestão atual. Isso é uma dívida do município de Atalaia. Olha só, se a gente, quanto categoria, se unificar e ter a coragem de pedir à Assembleia para a gente mover uma ação e fazer movimentos, a gente constrói uma esperança para receber. Mas se a gente ficar calado, apenas aceitando as coisas como estão acontecendo, a gente vai entregar os nossos direitos sem o menos lutar. Para quem entra na justiça, tem esperança e tem chance. Para quem não entra na justiça, não tem esperança e não tem chance. Então, a resposta que eu dou é essa, minha. É preciso que a categoria se unifiquem, que tenha coragem de botar a cara na rua e fazer os movimentos e a gente se fortalecer enquanto sindicato, porque a única instituição aqui em Atalaia que vem combatendo as coisas erradas é o SEATA. Isso tem que deixar bastante claro. E a gente tem que ser justo com os nossos movimentos, com as nossas ações. Veja bem, amiga, temos que botar na justiça, porque quem gastou o dinheiro não foi fulano nem ciclano e nem betano, foi o município. Se gastou de uma forma errada, o município, ele vai sofrer, né, as consequências. E como eu disse naquela fala anterior, que errou, quem pague. Então, quem está nos devendo é o município de Atalaia, tá certo? Porque, segundo a atual gestão, nos meios de comunicação e no documento que entregou a pessoa do Fábio, né, porque foi um documento que foi entregue assim, tá lá, 11 milhões gastos com folha de pagamento. Isso vai de contra todo esse maldito TAC que foi assinado. Tá certo, gente? Então, veja bem, reiterando a fala do professor Jadilson, reiterando o seu posicionamento, a prefeita tem sim condições de nos pagar. Se a gestão quiser nos pagar, ela paga. Vocês lembram que na gestão anterior nós tivemos um debate, logo quando a Câmara e o Senado derrubou o veto do presidente, fez a lei, mandou para o presidente e o presidente vetou. Não, vai ter a reunião, vamos fazer um projeto de lei, tá certo? Esse projeto de lei, isso é por meio de um acordo entre a categoria e a gestão, que é o melhor caminho, onde todos vão ganhar, onde vai ganhar todos, tanto a classe trabalhadora, quanto o comércio de Atalaia, quanto os trabalhadores não do serviço público, mas os profissionais liberais. Todo esse debate a gente já vem construindo, e a gestão vai ganhar, especialmente o comércio, porque ia gerir dinheiro dentro do município. Você já pensou se a Prefeitura de Atalaia tivesse rateado os 16 milhões, que é o pertinente do montante de 60% no nosso comércio, que elevação não teria dado a esse comércio? Imagine, né? Porque era uma injeção de 16 milhões dentro do município de Atalaia, que ia dar emprego desde o tirador de areia, porque o Paraíba continua sendo uma das maiores fontes de emprego para o nosso município. Pessoas que não têm nada que fazer, mas é honesto, vão tirar areia, tirar meio metro de areia por dia para vender, para dar comida à família. Então, veja só, ia jogar dinheiro na mão de toda a população, porque pensar que esses recursos ficam apenas na mão do professor, na mão do educador, na mão do profissional da educação, está enganado. Está muito enganado. Esse dinheiro vai para o comércio, esse dinheiro vai para a mão do encanador, do predeiro, do cara da limpeza, vai para a mão das faxineiras, vai para a mão daquela pessoa que a gente convida, que a gente não tem como faxineira, mas como um amigo da família que vai fazer uma faxina em casa. Então, gente, é um dinheiro que vai circular em toda a comunidade. Porém, por meio de mesquinheza de prefeitos, esse dinheiro não está indo para a mão do povo. Por exemplo, vocês sabem como foi gasto o dinheiro de Atalaia. Eu só posso falar daquilo que está no papel, gasto com folha de pagamento. Mas vocês sabem qual foi a folha de pagamento que foi paga. E isso, pessoal, não pode ser esquecido. Isto a comunidade atalaense, seja educação, seja comércio, seja Câmara Municipal de Vereadores,
A Câmara tem que saber que ela teve a grande parcela de culpa quando liberou que os precatórios fossem todos gastos pelo prefeito. Tem parcela de culpa e a gente não pode esquecer. Agora nós estamos passando por outra gestão esta que disse lá em reunião com todos vocês, recebeu até palmas, disse, vou fazer o que a lei determinar. O que a lei determinar, pessoal, é zona de conforto. Porque quando a lei determina, é obrigação. Então, cabe à categoria sensibilizar a gestora e ela ter essa sensibilidade de ver o sofrimento desta classe trabalhadora, de ver a angústia de cada professor, a angústia de cada merendeira, de cada serviçal, de cada vigilante, angustiante, trabalhar esses anos todinho com 0% de reajuste e ainda ficarem sonhando 4 anos por um precatório e agora a gente voltar a essa situação, Vou reiterar a fala do professor Jadilson. Não é só Maceió. Marechal Deodoro e outras cidades estão à frente. Está entendendo, gente? Porque entende o que era o bom para o povo. Porém, pessoal, se for tratado questão de educação com mesquinhez, a gente não vai a lugar nenhum. Então, Nina, essa é a minha resposta da situação. Ô, Fábio, só uma pergunta a mais. Então, qual o primeiro passo da categoria? Nós. Qual é o nosso primeiro passo? Ou vamos ter que esperar a prefeita para poder começar a organizar? A reunião com a prefeita. Enquanto não tiver reunião com a prefeita, a gente não pode tomar nenhum passo. Tá entendendo, amiga? Esse é o primeiro passo, porque se ela disser, não, vamos se ratear, vamos fazer o projeto de lei, vamos sentar com a categoria, vamos ver os percentuais para cada servidor obedecendo o tempo de serviço. O melhor exemplo, gente, foi o rateio do município de Capela. E o rateio do município de Capela, hoje tem um líder aí da Secretaria de Educação, que era o professor Maurício, que estava lá e participou de todo o rateio. O melhor exemplo. Uma pergunta. Se o prefeito anterior pagou a folha com os 11 milhões, onde foram parar os recursos do Fundeb que entraram no exercício de 2020? Ora, se o cara usou dinheiro do precatório para pagar a folha de pagamento, e o dinheiro do Fundeb foi para onde? Então, é uma segunda pergunta. Sim. Não é isso para a gente ser... A outra coisa que eu não passei para vocês é o seguinte: os aposentados também deverão ter o direito. Quem se aposentou no período de 98 a 2006. Então, depende do ano que ele se aposentou. Então, vai ser calculado, caso a prefeita queira ratear, quantos anos, né? Ele, de 98 a 2006, nesse período, o inativo vai ter também direito ao rateio. Mas, Jadilson, isso daí é questão já resolvida. Okay. São justamente essas pessoas que têm. Como isso, os aposentados de 98 a 2006, nós, com certeza, temos direito. O que eu quero saber é que quando o Fábio fala em toda a categoria como Capela não foi levado, se foi levado, mas pagou no tempo que o dinheiro estava, essa categoria que vocês se referem o professor toda a categoria, a educação, professor. Todos os professores efetivos, todos os efetivos da rede. Sim. Todos os efetivos da rede. Uma outra informação. Aí a pergunta, tem gente perguntando lá, e o pessoal dos 40 tem direito ao rateio? Se o dinheiro dos 40 não foi gasto, o prefeito pode determinar um percentual dos 40 e ratear com os servidores 40%. Infelizmente, em Atalaia, soube que foi gasto todo o dinheiro dos 40, inclusive parte dos 60. Mas em prefeituras, o dinheiro dos 40 foi preservado, parte desse dinheiro dos 40 pode também ser rateado com os servidores dos 40%. Ô, Jadilson, entendi agora. Como foi levado até o dos 60, então, provavelmente,
O dos 40, Abreu, né? É porque saiu. Ela está falhando. Ok. Outra informação, Tá, companheiros, agora. que eu preciso passar para vocês. O próprio Ministério Público Federal está autorizando os prefeitos a utilizarem os juros do capital. Veja que absurdo. Os juros do capital estão sendo utilizados pelos prefeitos com a anuência, com a autorização do Ministério Público Federal. Estão metendo na mão até nos juros. Então, o dinheiro, se caiu em 2019, né, 28 milhões, corre juros, tem juros, o banco paga juros. Então, o prefeito está utilizando os juros do capital. Mais alguma pergunta, companheiros? Hoje já disse só a última, para não encher muito. Quer dizer que nós não poderíamos, antecipando como gostaria de partilhar esse valor que ainda acontece, deixar tudo pronto, para quando a prefeita nos recebesse, a gente já jogar a nossa proposta de como queremos, né, que o dinheiro seja feito, a porcentagem, tudo certo? Não, tem que ser feita a reunião com a prefeita para saber da intenção dela de ratear. Se ela disser, não vou ratear, então está tudo desfeito. Se ela não tem a intenção de dividir o dinheiro, eu vou recorrer à justiça para não ratear, que é para poder gastar esse dinheiro na educação. Então, se ela disser que não vai ratear, a gente não tem como definir percentual nenhum. Tem que primeiro saber da prefeita a intenção dela de ratear o restante, os 4.800.000, para a gente reunir a categoria e definir percentual de pagamento. Ah, tá certo. Quer dizer, tudo depende dela, não é verdade? Com certeza, tudo depende da gestora, da intenção dela. Ok. Sabe que quem foi para Maribondo sabe que Maribondo guardou, o prefeito de Maribondo, era vice-prefeito, tornou prefeito, guardou os 60. Ele guardou os 50, os 40 guardou os 60. Portanto, aí em Maribondo o pessoal não tem problema nenhum, é só entrar num acordo, fazer o acordo, construir a lei e a justiça homologar e fazer o pagamento. Com relação, Fábio, aos precatórios, continuando, né? Eu quero deixar claro aqui para os companheiros, nobres professores, que naquele ano, Fábio sabe, e eu acho que alguns professores sabem, eu votei contra a LOA e votei contra o orçamento. Votei contra o orçamento porque, na hora que chegou o orçamento para ser apreciado, que estava o precatório para ser gasto, eu votei contra o orçamento porque eu não ia ser contra a minha classe. Eu achava que nunca ia votar contra o orçamento, mas naquele momento eu não podia votar jamais contra a minha classe, coisas que a gente já tinha ido do Ministério Público, já tinha feito manifestação, já tinha feito requerimento para os 60% ser para a classe dos professores, e naquele momento eu votei contra o orçamento, porque não concordava que deixar aberto para o prefeito gastar os 100% do precatório. Então, eu votei contra e não me arrependo de maneira nenhuma. Outra coisa, quando o Fábio fala aí, o Jadilson, parabéns pela explicação, Jadilson. Parabéns, Mirna, pelo seu vídeo, que eu acompanhei também você nas redes sociais. Obrigada. Sobre a questão do pagamento de vocês, conta com a gente está junto na luta. E, Fábio, essa questão de não querer receber o sindicato por conta da pandemia, isso aí é tudo conversa. Né? A gente sabe que há uma perseguição grande em cima dos servidores públicos do município de Atalaia, perseguição pesada, que a gente nunca viu isso antes, mas tem uma perseguição grande, isso aí é público e notório, coisas que a gente não pode ter nem direito a ter acesso às nossas pastas, né? E não receber a gente, isso é tudo conversa, porque hoje eu acho que é o único município de Atalaia que os professores estão indo para a escola trabalhar. Então, como é que não pode ter uma reunião com 3 ou 4 pessoas que representam a classe? Então, isso aí também não é pretexto para não receber a classe. Mas a gente não vai baixar a cabeça, não. Vamos abaixar a cabeça, não. Vamos nos unir.
que a nossa classe está sendo penalizada, tem a classe dos aposentados também que está sendo penalizada, e tem um grande líder aí na frente, o Fábio, que vamos nos unir para que a gente possa, em busca dos nossos direitos, Fábio. Muito obrigado, Jadilson, Fábio, Mirna e os demais colegas que estão me ouvindo. O caminho é esse, e eu faço aqui o reforço, como já falei em várias assembleias, em vários momentos, que os dois vereadores que votaram contra a LOA, que não votou contra a LOA, mas votou contra a liberação do recurso do precatório para que o gestor gastasse 100%, foi o vereador Ricardo e a vereadora Camila. Camila era oposição, inclusive é vice-prefeita, e o vereador Ricardo perdeu a eleição. Mas é isso o preço que a gente paga, certo, Ricardo? Mas sempre defender nesse Obrigado, ponto. Flávio. Obrigado, E a Câmara de Atalaia, a Câmara passada, ela aprovou uma indicação para ratear o dedo para todo mundo. Para todo mundo, inclusive foi uma solicitação que o CEATA fez, e quem apresentou essa indicação foi o vereador Marco Rebolo, e os vereadores votaram. Mas, infelizmente, nós estamos pagando um preço muito alto. Nós estamos pagando um preço muito alto. E esse preço que nós estamos pagando, gente, é consequência da falta de tomada de posição. E isso eu sempre falei. Você hoje, Ricardo, é um cidadão, é um professor, ex-vereador que anda de cabeça erguida, que tem coragem de vir para uma assembleia aí com vários companheiros nossos, você falar. Porque obrigado, se você tivesse votado a favor daquela situação, para que fosse gasto todo o dinheiro como foi gasto, a grande maioria do dinheiro, você não estaria aqui presente e com autoridade de falar. Obrigado. Certo, meu irmão? Verdade. Valeu. A situação é esta. Vamos juntos. Mas, infelizmente, nós sabemos que Atalaia tinha ex-secretários aqui, todo passou pela educação do município de Atalaia, que são ex-professores, são professores, né? Até o momento, agora que trouxeram uma secretária de educação que não é funcionário do município de Atalaia, mas todos funcionários do município de Atalaia, né? Que um preço está sendo pago. Um preço está sendo pago. Veja bem, pessoal, eu na condição de sindicalista, na condição de estar à frente da categoria colocada por vocês, pelo menos até para o ano, eu vou estar aqui, a gente não pode desacreditar, a gente tem que lutar, porque se a gente não tiver a percepção, não tiver a coragem, não tiver a sensibilidade de a luta, a gente tem que se levantar da cadeira e ir embora. Então, reforçando, gastaram o dinheiro do precatório, gastaram todos os 40% e gastaram 11 milhões aí, 11 milhões e tanto, né, dos 70%. Também, foi convertido em concreto. Palavra que eu disse lá no Ministério Público Federal, no fórum. Palavras que eu disse que dinheiro estava sendo convertido em concreto, que ninguém sabe onde foi o dinheiro. Tá aí. As escolas de Atalaia em péssimas condições. Existem 3 ginásios que não tem teto. Eu quero ver o pai que vai colocar o filho e o professor que vai aguentar dar aula no cimento seco no verão, naquele ginásio esportivo de Boca da Mata e dos outros lugares. E ali teve um valor gasto, certo? Inclusive o CEATA entrou com ação na justiça em cima dessa situação aí. A gente fez várias denúncias ao Ministério Público a tudo. Porém, pessoal, os poderes, eles são interligados e usam um cooperativismo muito grande. Onde, quando a gente coloca a nossa pauta, muitas das vezes serve de mangação. Onde a mangação não são apresentadas assim através do riso. No momentâneo. Fábio. Mas por trás fala uma Fábio.
Se eles tivessem ouvido, a gente não estava passando por isso. Aí a pergunta é essa: estão fiscalizando? O Ministério Público está fiscalizando? Então, pessoal, a gente precisa fazer essa pergunta. Eu estou me referindo ao Ministério Público Federal, certo, gente? E, como o professor já disse aí, Alagoas, o único município, o único estado que existe TAC.